Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim para nós: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Amém. Palavra do Senhor para nós. Você pode se assentar nesse instante. Sem dúvida alguma, o medo domina o nosso mundo. E é natural que o medo seja uma arma extremamente poderosa. Quem controla o medo, seja o fato de você superar algo que você tem medo, ou o fato de você ser um produtor de medo, você se torna, de certa forma, uma pessoa muito poderosa. Muito poderosa. O medo nos controla. Sentir medo até um certo ponto é natural. É natural. O medo, ele é algo da parte de Deus para nós. O medo é algo que nós nascemos com ele, desenvolvemos, e se não tivéssemos medo na dose certa, talvez já estaríamos mortos. O medo nos protege, mas quando ele ultrapassa o limite natural das coisas, ele se torna perigoso, porque ele é uma arma muito poderosa. O nosso mundo é regido pelo medo. Todos nós temos medo. E quando nós temos medo de coisas reais, tudo bem, tudo bem. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de barata. Homens, controlem-se. Há pessoas que têm medo de altura. Há pessoas que têm medo de viajar. Há pessoas que têm medo de todo tipo de coisa. Medo faz parte da nossa vida. Mas, como eu disse, é uma arma poderosa. Por exemplo, há pessoas no nosso mundo que lucram absurdamente com medo. Com medo. Provocando medo, ameaçando. Só o fato de você temer que lhe façam mal, por exemplo, é o que faz você rapidamente, numa abordagem infeliz, por exemplo, você sair do seu carro e permitir que aquele sujeito que está na sua frente, carinhosamente, só que não, pedindo o seu carro, que você saia do seu carro. Você não sabe se ele está armado, você pensa na sua família, você pensa no futuro, você vê diante de você uma ameaça, alguém está ali colocando medo sobre você e você retrocede. O medo é controlador de pessoas. Nós temos medo. O nosso mundo é feito disso. Então, quando nós conseguimos encará-lo na dose certa, de forma inteligente, e sabemos conviver com o medo do jeito que ele foi criado para ser, nós vamos muito bem. E por que isso é importante? Porque da mesma forma que o nosso mundo natural é dominado pelo medo, e se nós confundimos as coisas, nos tornamos escravos de coisas, pessoas, situações por causa do medo, nós também, na nossa dimensão espiritual, nós corremos o risco de sermos dominados pelo medo. Pelo medo. Porque há uma grande situação na nossa vida, na nossa história, quer pensemos nela ou não, quer ignoremos ela ou não, ela está por aí, está solta e vai nos alcançar um dia, é sem dúvida alguma o medo da morte. O medo da morte. O medo da morte. Algumas pessoas vão até dizer, isso é muito interessante, que muitos aspectos da nossa cultura surgiram na nossa existência e talvez por isso nós, sem perceber,
consumimos tanto algumas coisas da nossa cultura por causa do inconsciente medo da morte. A cultura é uma forma de nós esquecermos que a vida é passageira. Há muitas coisas que nós nos envolvemos porque dá uma sensação de que a gente é arrebatado, porque tudo remete à morte, tudo que vai nos limitando, vai nos sugando, vai nos diminuindo, vai nos ameaçando, vai tirando de nós esperança, isso vai, na verdade, nos levando para a morte, vai nos lembrando que a morte está por aí. E aí a gente vai se envolvendo em muitas e muitas coisas, e tem, na verdade, um desejo lá no subconsciente de nós escaparmos, nem que seja por 5 minutos, dessa vida tão dura e complicada, que é, o tempo todo, uma vida que nos lembra que ela é limitada, finita. E fazemos de tudo. Temos medo da doença, temos medo do desemprego, do acidente, dos conflitos, das dificuldades, das angústias. Medo, 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 medo. E sabe o que é interessante? O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Que nós temos o medo da morte. Todo ser humano, naturalmente, tem medo da sua finitude. Tem medo do seu encerramento. Tem medo de que a vida tem um ponto final, e ela terá um ponto final, para todos nós aqui. Todos nós não lidamos bem com isso. Olhar para a nossa finitude. Como dói, às vezes, olhar no espelho e ver que o tempo está passando. Como dói, por exemplo, abrir a nossa conta bancária e ver que nós não podemos o que nós gostaríamos de poder. Limites, finitude, isso nos dói. A finitude nos humilha o tempo todo. Nós passamos isso. Conseguimos fazer uma coisa, não conseguimos mais. Tínhamos uma coisa, não tínhamos mais. O tempo todo. E o diabo sabe disso. Por isso, Hebreus está dizendo para nós que o diabo, sabendo disso, valeu-se disso, da nossa maior angústia, do nosso maior medo, da nossa maior limitação, do nosso grande temor, e fez o quê? Utilizou isso para nos tornar escravos. E ele passou a utilizar a morte como instrumento de dominação. Instrumento de dominação. Então, o que o diabo faz na sua essência? Caminhar, conduzir, levar tudo e todos para a morte, para a destruição, para o caos, para o fim, para essa desestruturação. Hebreus está dizendo para nós isso. Tudo leva para o caos, tudo leva para a morte. E ele instrumentalizou a morte. Por causa disso, nós que tememos a morte, corremos o risco de, por causa da morte, por causa do dano da morte sobre nós, nos sujeitarmos à escravidão. Por causa disso. Mas Hebreus tem para nós uma boa notícia, que acabamos de cantar aqui. Talvez nós cantamos e nem nos damos conta do que estamos cantando. A morte venceste. Você tem clareza do significado disso? É o que Hebreus está dizendo para nós. Que havia sobre nós uma prisão, havia sobre nós uma cadeia. O nosso mundo é regido por isso. O mundo jaz no maligno. E a gente não precisa de muito esforço, nós não precisamos de muita reflexão para chegarmos à conclusão de que há algo errado com o nosso mundo. Há algo errado com o nosso mundo. É natural que tudo leve ou se conduza para o caos, para a desordem, para a dificuldade, para a destruição, para o fim. É natural, tudo. É natural que as coisas vão se desencaminhando. É natural. Mas Hebreus está dizendo para nós, estávamos sim, debaixo do poderio do inferno, estávamos sim sepultados, temerosos da morte, havia sobre nós um jugo de condenação, toda a humanidade estava debaixo desse jugo de escravidão, estávamos presos, não havia nada que pudéssemos fazer, mas o céu olhou para nós, Deus olhou para nós, o céu enxergou você, os olhos de Deus foram colocados sobre você, e ao ver que a morte estava sendo instrumentalizada pelo diabo, e ao perceber que a morte é o nosso maior drama, é o que nos causa maior medo, o que Deus fez? Deus resolveu o problema.
De que forma? De uma forma muito inusitada. De uma forma muito inusitada. O Senhor Jesus veio ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro. Vendo que nós estávamos nessa condição de seres humanos, escravos, limitados, sepultados, aprisionados, que não tínhamos o que fazer, o que Jesus fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olhou para nós com compaixão, decidiu nos salvar, nos tirar dessa escravidão. O que Ele fez? Ele veio ao nosso encontro e assumiu a nossa forma, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa posição. Éramos escravos e Ele se fez escravo como nós. Éramos sepultados e Ele veio à nossa sepultura. Estávamos debaixo do pecado e Ele se fez pecado por nós. Se colocou aqui junto conosco. E fazendo isso, algo muito importante aconteceu. O que aconteceu? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O que Jesus faz é vir ao nosso encontro e olhar nos olhos, encarar, permitir que esse instrumento do inferno que nos aprisiona, nos ameaça, o tempo todo vem sobre nós, que esse instrumento de morte viesse sobre ele. Ele trouxe sobre si, ele permitiu que o inferno colocasse sobre os seus ombros, todo o peso da morte. Sabe para quê? Para que eu e você não mais precisássemos temer a morte. É isso que o céu fez por nós. Ele veio ao nosso encontro. E ao dizer que a morte venceste, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que tudo de maior, de mais poderoso, de mais danoso, de mais forte, que o inferno pudesse fazer conosco, o inferno fez sobre Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele foi morto, foi crucificado, foi pendurado numa cruz, foi colocado no sepulcro. Mas sabe o que aconteceu? Essa arma poderosa do inferno não pôde contra a existência do Salvador. Não pôde. E uma vez que a morte veio sobre Jesus e o sepultou, ele se levantou. Ele se levantou. Então, ao passar pela morte e se levantar, Hebreus está dizendo para nós, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ou seja, todo e qualquer dano, todo e qualquer prejuízo que eu e você possamos sofrer nessa vida, se estamos em Cristo e somos sepultados com Ele, nós seremos reparados, nós seremos ressuscitados, nós seremos refeitos, nós seremos colocados de pé, quando Ele do céu chamar o nosso nome. É a respeito disso que Hebreus está falando para nós. E a boa notícia é que Ele fez isso por nós, por você. Ele assumiu a nossa condição. Hebreus está dizendo, não é para os anjos, para os seres celestiais, sobrenaturais, que Ele fez tudo isso. Ele fez para nós, seres humanos. Ele assumiu a nossa condição, Ele veio ao nosso encontro. E sabe o que mais Hebreus está dizendo para nós? Sabe o que mais que ele está dizendo? Ele agora se tornou um sumo sacerdote e está disponível para mim e para você. O que isso significa? Que ele está diante de Deus Pai, nos representando e sendo essa ponte para que o que ele conquistou por ele, pela graça, pelo poder do céu, estivesse agora pela fé no nome dele disponível a nós. É a respeito disso que Hebreus está falando. É a respeito disso. Então nós não mais precisamos viver temendo a morte. Nós não mais precisamos viver escorregando para cá, escorregando para lá, evitando isso ou aquilo, com medo de que nós sofreremos. Sabe por quê? Pode ser até que soframos algumas coisas, mas a mensagem é: não se importe, não se preocupe, vá em frente, seja fiel, permaneça, creia, entregue a sua vida, vá, avance, porque se houver algum dano, naquele dia Ele vai chamar o seu nome. Ele vai chamar o seu nome.
Isso é muito importante, porque, como eu disse, se nós não superamos isso, nós viveremos com medo. Talvez você não está numa situação como de algumas pessoas que moram em alguns ambientes que são, por exemplo, dominados pelo tráfico, por pessoas violentas, que você não tem o direito de ir e vir, porque você tem que prestar contas para um sujeito ou para um grupo de pessoas que se colocaram como donas daquele ambiente e farão mal para quem lhes desobedecer, e fazem mesmo. Fazem mesmo. Ou talvez a sua situação não seja tão drástica assim, mas talvez você vive uma prisão em espaços muito menores, com medo, por exemplo, da opinião de alguém. Talvez você não passe pelo medo de um fuzil. Graças a Deus por isso, que você não tenha que passar por isso. Você passar e ver um fuzil todos os dias, temer aquilo. Mas talvez você se amedronta por causa da opinião de alguém. Você precisa tomar posições, você precisa fazer algo, você precisa ir e vir, mas você deixa de fazer porque alguém tem uma opinião contrária ao que você sabe que você tem que fazer. E aí o que você faz? Você não faz. Porque, no fundo, medo. Vai ficar chateado. Não vai gostar do que eu vou fazer. E aí o que a gente faz? A gente dá um passo para trás. Nós temos dificuldades. Ou você precisa fazer algo, você pensou, organizou, e aí você vai dar um passo, mas você esbarra num problema. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ou pensa, não tenho saúde. Ou, e se eu ficar sem dinheiro? E se acontecer alguma coisa com a minha saúde? E nós vamos entrando nessas neuroses do e se, e se, e se. E como eu disse, talvez nós não tenhamos uma situação drástica dessa, mas talvez essas situações dentro da nossa casa, da nossa família e até na nossa mente nos aprisionam. Por quê? Porque nós temos medo. Nós até às vezes sabemos o que precisamos fazer. Talvez você já tenha clareza na sua mente, não, eu preciso fazer isso. O correto é isso. Deus espera que eu faça isso, mas se eu tomar essa decisão, isso vai afetar lá, naquele ponto. Aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa, vai prejudicar lá. E aí, com medo das consequências, nós não fazemos. Mas sabe o que Hebreus está nos convidando? Que nós sejamos o povo que não tem mais medo da morte. O povo que não tem mais medo do dano. O povo que não está preocupado com os prejuízos, as dificuldades que essa vida, que as pessoas, as situações possam trazer sobre nós pela nossa fidelidade a Jesus. Porque não podemos pensar também que uma vez que confessamos a Jesus, que trazemos Jesus para a nossa vida, que os caminhos serão aplainados, que as coisas serão mais fáceis, em situações serão até mais difíceis, mais problemáticas, mais complicadas, mas nós tendo Jesus diante de nós, olhando Jesus ressuscitado diante de nós, o que nós enxergaremos? Enxergaremos uma pessoa, enxergaremos alguém que por amor a nós fez o que o céu desejava, fez o que o céu esperava, fez a vontade do Pai, sofreu todo o dano possível, sofreu não só isso, sofreu o maior dano possível, mas ele está de pé à direita do Deus Pai e vive para todo sempre. E ele olha para nós e nos faz pensar o quê? Viveremos com ele para todo sempre. Viveremos com ele para a eternidade. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma cena como essa, um tanque batismal, essa experiência de pessoas sendo batizadas, é um convite para nós, para assim como Jesus, morrermos com ele, acolhermos o caminho que ele fez, nos associarmos a ele, porque fazendo isso, nós não mais teremos medo da morte. Uma vez que a fé em Jesus entrar no nosso coração, encher o nosso coração, nós não mais teremos medo da morte. E é para isso que a igreja existe. Nós somos o povo que anuncia, nós não temos mais medo da morte. Nós não temos mais medo de dano, nós não temos mais medo de sofrimento. Nós somos o povo que foi sepultado com Jesus, porque nós estaremos com ele de pé. Nós estaremos com ele para toda a eternidade. Por quê? Porque ele venceu a morte.
ele venceu a morte. Então eu convido você a fazer essa confissão de fé, a entregar a sua vida, a confirmar a sua vida naquele que pode todas as coisas. Talvez você tenha passado situações assim, esteja enfrentando esse tipo de situação, se sinta escravo do medo, nem que seja o medo do amanhã, as preocupações do amanhã, e isso afeta você hoje. Jesus está nos chamando, uma vez que estamos sepultados com Ele, a morte não tem mais a palavra final sobre nós, porque a morte venceste. A morte venceste. Você deseja viver essa fé? Você deseja experimentar isso? Convido você então, se coloque de pé, eu quero orar por você. Se coloque de pé, eu quero orar por você.